Graça e paz, pessoal. Iniciando mais um programa no meu canal com o tema devocional Reflexões na Carta aos Efésios. Nós teremos a participação da Lia, da Flávia, do Mendes e da Fabiana nos louvores. Cada programa nós estaremos louvando o Senhor com duas canções. Logo no início a gente começa com um hino, aí eu trago a reflexão e depois a oração, e a gente finaliza o programa com o segundo hino, a segunda canção ao nosso Deus, né? Então, a minha oração é que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse projeto, que alcance os corações, principalmente da Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, mas de toda a Igreja de Deus e de todos que acessarem esse vídeo, todos os seguidores, pessoas que nos acompanham no Brasil todo, né? E pela graça de Deus, eu estou dando a ênfase aqui na Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, porque pela graça de Deus eu estou superintendente dessa estimada e valorosa convenção. Então vamos iniciar, Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então Paulo começa a carta assim. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Olha como é impressionante, né? Ele estava preso. Ele não tinha o direito de ir e vir. Porém, ele não estava preso espiritualmente. Ele tinha certeza da salvação em Cristo e da prisão ele escreveu essa carta, que é uma carta maravilhosa, extraordinária, que tem como tema central a Igreja de Deus, a noiva de Cristo. Essa carta, ela trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela. Deus tem um propósito para a igreja e por intermédio dela. A igreja somos nós, o povo de Deus, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Deus tem um propósito para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua assembleia de santos. Cristo tem um propósito para os seus seguidores, os cristãos. Mas Deus, ele tem um propósito a cumprir através da igreja, né? Por intermédio da igreja, Deus cumpre a missão dele. A missão é de Deus. A igreja é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a missão do Senhor. Interessante a gente entender isso. O povo de Deus, os cristãos, nós, que somos a igreja, a Assembleia de Jesus, a comunidade de Jesus, somos instrumentos nas mãos de Deus para ele cumprir a missão. A missão é de Deus. Como eu falei já no início, o objetivo, o foco dessa carta, Paulo fala muito, ensina muito sobre a igreja como noiva de Cristo. E outras cartas correlacionadas sobre esse tema igreja são Filipenses, Timóteo, 1 de João e Atos, capítulo 19. Atos não é uma carta, né? É o livro de Atos. No capítulo 19 também dá muita ênfase, ensina muito sobre igreja. Então você quer aprofundar sobre esse tema igreja, essas cartas, né? Efésios, Colossenses, Timóteo, 1 de João e o livro de Atos, no capítulo 19, são fundamentais para você ler, para você meditar, né?
Aliás, alguns autores dizem que Efésios e Colossenses são gêmeas, né? São gêmeas. Paulo se apresenta aqui no capítulo 1, versículo 1, como remetente da carta. Então, os pesquisadores, os estudiosos não têm dúvida que quem escreveu essa carta, quem enviou essa carta à igreja foi realmente o apóstolo Paulo. Ele diz aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A igreja é de Deus. Os cristãos, os santos que estão na cidade de Éfeso. Então, Paulo é apóstolo de Cristo. Não por intermédio ou por inspiração própria. Ele é apóstolo de Cristo, não pela vontade dele, ou por usurpação, nem mesmo por qualquer indicação do homem. Ele é apóstolo não por vontade do ser humano, mas unicamente, exclusivamente pela vontade de Deus. Então a gente aprende aqui que nenhum homem pode constituir a si mesmo apóstolo. Nenhum homem. Esse papel é da exclusiva vontade de Deus. Deus chamou os apóstolos, né? Deus constituiu os apóstolos. Não temos mais apóstolo nas igrejas atuais, contemporâneas, pelo menos biblicamente falando, né? Não há fundamentação bíblica para termos apóstolo na igreja contemporânea, uma vez que a revelação de Deus está completa nas Sagradas Escrituras. Então, esse chamado para ser apóstolo, né? Segundo a revelação bíblica, fechou. O compêndio está fechado. Os apóstolos foram aqueles que Cristo estabeleceu, instituiu, né? Incluindo aí o apóstolo Paulo, chamado por Cristo, por Deus, de uma forma extraordinária, e ponto final. Então, o que a gente vê hoje, né, na igreja contemporânea, algumas denominações colocando ali, né, algumas pessoas com esse título, né, de apóstolo, segundo as Escrituras, são invencionices humanas, né, vaidades mesmo dos homens, porque finalizou, né? Na igreja contemporânea, biblicamente falando, à luz das Escrituras, não cabe mais. Hoje, seguimos o ensinamento dos apóstolos. Isso é fato, né? A igreja verdadeira, ela segue, ela vive, ela crê nos ensinamentos dos apóstolos, conforme revelação registrada nas Escrituras. Então, não temos mais apóstolos atuando, né? Assim como título hoje na igreja, não existe mais. O que existe são os ensinamentos dos apóstolos, e a igreja verdadeira, ela vive conforme esses ensinamentos. Ela não abre mão desses ensinamentos, né? Então, o que é que a gente aprende hoje aqui nesse versículo 1? Somente o versículo 1, né? Que a cidade de Éfeso era uma cidade importante, a igreja já estava ali presente, cristãos, ele vai dizer aí no versículo 1, os santos, dependendo aí da tradução, né? Vai chamar os santos, que serve Cristo, os cristãos, né? O povo de Deus, que moravam nessa cidade importante chamada Éfeso. Quem escreveu essa carta foi o Paulo, e ele se apresenta como apóstolo, não chamado pelos homens, mas chamado
exclusivamente por Deus. Deixa claro que a igreja pertence ao Senhor e Deus tem um propósito para a sua igreja e Deus cumpre o seu propósito através da igreja. Então a missão é de Deus e a igreja é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a missão dele. Glórias a Deus por isso, né? Então você que é um cristão, você que já aceitou Jesus, você pertence a um povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos em missão, porque Deus está em missão. E a nossa missão é pregar o Evangelho, é adorar a Deus, aparelhar os santos, adorar o Senhor, né? Que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue iluminando o seu entendimento, e eu espero que essa rápida reflexão tenha sido bênção para a sua vida. Que você continue nos seguindo, acompanhando as reflexões, serão sempre assim objetivas, rápidas, porém buscando aqui informações, né? Até em nível mesmo teológica, para aprofundar um pouco o texto, tá bom? Que Deus abençoe e até mais. Vamos finalizar aqui orando ao nosso Deus. Pai, te agradecemos em nome de Jesus, continua abençoando, meu Deus, esse projeto, abençoando a Igreja de Deus, abençoando a nossa Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, todas as convenções no Brasil, convenção geral, eu peço e desejo a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a direção de Deus, que a igreja continue em missão, cumprindo a missão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor.